Oi, Tudo bom? tô bem, e você? Tudo ótimo. Eu estava tentando me conectar pelo computador realmente e não deu certo. Eu acho que é mais Aham. confortável pelo computador, mas vamos por aqui mesmo. É, eu também acho, mas eu descobri no processo que não dá, assim, eu descobri fazendo as lives que não dava também. Certo, E deixa eu aí, agora tentar me organizar aqui, então, porque me pegou de surpresa. Eu tinha tá deixado o bom. esquema todo para o computador e agora estou mudando aqui. Sim, Deixa eu ver. tudo bem. Enquanto isso, o pessoal vai entrando também. Entendi. Ah, nossa, tem um tal do ring light que dói o olho. Aham. Achei que ia Nossa, falar nisso, funcionar. era pra eu ter Olha, ligado também, mas tá tudo bem, olha vamos lá. o reflexo do meu óculos, tá vendo? Dá para ver. Aham. Fica lá, né? Não sou muito bom nessas redes sociais. Não, tranquilo. E aí, tudo preparado aí? Tudo aqui pronto para explodir. Massa. Então, Paulo, comecei a fazer essas lives em março do ano passado, já na pandemia, né? E Acompanhei aí, algumas. e daí acabamos fazendo uma pausa por conta de de outros projetos e de um cansaço também um pouco, né? Dessa coisa online e tal. Mas estou retomando agora com você. Essa é a live número 55 desse projeto. E a ideia, né, é assim, saber um pouco mais da tua história, pelo teu ponto de vista, assim, desde o comecinho mesmo, sabe? Desde que você começou a se interessar por arte. Como é que foi isso na tua trajetória, assim, aquele momento que começou a te chamar a atenção, sabe? Como Então, que começa? eu sempre me interessei, e antes da alfabetização, a gente desenha, e eu sempre me senti à vontade nesse universo. E mas eu não sabia direito que dava para ser. Eu conhecia pintores, mas na minha realidade, no meu dia a dia, eu não conhecia profissionais que atuassem na área e eu achava meio estranho, assim. Ao mesmo tempo, era perto, porque era o meu universo, eu tinha uma afinidade, mas era um outro planeta também, porque os meus pais não são ligados, né, em arte. Enfim, apesar da minha família no Rio de Janeiro ter um interesse em arte, em adquirir, ter coleção, mas nunca tive contato, eu não conhecia o artista plástico. E, então, a vida sempre foi eu tentar me inventar e meu processo naufragar porque existia essa missão, não é essa missão, mas esse desejo interno de ser artista. Então, eu não sei, eu sabotei, né, os outros caminhos para que eu viesse parar nesse. Mas não posso deixar de falar que eu sou de uma família de classe média, onde esses naufrágios, essas falências de outros caminhos não trouxeram grandes prejuízos, assim, porque eu tinha uma estrutura. E essa estrutura me permitiu fazer, pesquisar. Os meus primeiros trabalhos, assim, como profissionais, numa galeria, na Casa Triângulo, eles eram trabalhos extremamente difíceis de serem aceitos pelo mercado. Então, eu tive essa liberdade. E a arte, ela sempre se relacionou, de uma certa forma, com a elite. Hoje, com os editais, ela está plural. Muita gente tem essa. Ainda bem que isso aconteceu. Em que
os artistas eram aqueles que podiam ser artistas, entendeu? Assim, na maioria das vezes. E aí houve, então, esse privilégio. E eu já tratei muito sobre esse assunto na terapia, né, por questão de culpas, mas, porra, eu tenho que agradecer, eu tive esse privilégio, né? Eu pude mergulhar nesse universo. E Uhum. então, mas há sempre uma luta de culpas, né? E aí, eu me relacionando com uma época que, depois de morar fora, volto para Maringá, os artistas locais tinham um puta preconceito em relação a mim. E pai, filho de papai, rico. Eu ficava meio puta. Na hora, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, porque era isso. E eu podia ter conversado sobre isso com essas pessoas naquele momento, entendeu? Mas eu não soube também lidar com isso. Uhum. E pode perguntar, pode interromper, porque eu me perco total. Não, eu vou voltar lá atrás então, mas como é que foi assim o seu aprendizado? Você foi autodidata, um artista autodidata, ou você chegou a realmente fazer cursos, estudar com alguém, assim, nesse momento que você falou, não, vou mais ou menos por esse caminho, sabe? Tipo, Então, não depois houve que esse cresce. momento decisivo. Ou aconteceram momentos errados no meu projeto. Com 17 anos, eu passo em administração na UEM. Assim que eu saio, sem cursinho, sem nada, porque todos meus amigos da minha classe fizeram, eu fiz também. Mas não durou nada. E aí eu vou para Bauru estudar comunicação visual. Também não funcionou. Então, eu tenho déficit de atenção. Eu tenho é um outro assunto de criança. Naquela época, não havia espaço para diferença. Eu tinha dificuldade de estudar mesmo, entendeu? Eu detonava com as aulas enquanto eu era criança. Eu ia muito bem nas provas, porque eu captava, eu pegava a matéria, mas depois que eu pegava, eu não deixava mais ninguém estudar. Então, de uma certa forma, o entendimento sobre essa criança hiperativa não foi tratado, não houve essa abordagem. Então, eu até hoje eu tenho uma dificuldade com a leitura, eu tenho dificuldade em estudar. Então, talvez o caminho tivesse sido mais tranquilo se eu tivesse feito academia, mas eu sou completamente autodidata, empírico, entendeu? Eu vou fazendo, vou errando, vou testando, e se eu tiver algum artista que me pergunte qual é o caminho, eu vou indicar o meu também, assim, pesquisar, ser curioso. Voltando aos meus privilégios, meus pais são cariocas, eu ia ao museu, ao MAM, tios que colecionavam. Então, era um universo que eu não conhecia os artistas, mas a questão da arte, das artes visuais, ela era presente na minha vida. E, Uhum. enfim, eu dei muita cabeçada, porque assim, os pais fazem o que eles sabem, né? Mas esse não entendimento da minha dificuldade de concentração, que é impossível eu estudar. Eu não sei como eu terminei o segundo grau, entendeu? Era muito indisciplinado, era um problema. E, e também as informações, eu morava aqui, apesar de eu viajar bastante para o Rio, também eu não sabia como atuar. Aí um dia eu resolvi ir para São Paulo, para uma casa de uma tia, aí arrumo um emprego numa livraria que é em frente à FAAP, aí eu começo a encontrar as pessoas da FAAP, conversar no bar, beber, e aí essa é a minha formação. E Uhum. naquele tempo, nos anos 80, na década de 80, a FAAP era o celeiro, era o lugar mais legal, entendeu? E continuo falando de elite também, entendeu? Porque acho que tinha movimentos acontecendo, mas eu
Eu não participava disso. Uhum. Aí foi assim, aí eu conheci um galerista, o galerista gostou dos meus trabalhos. E aí eu conheci o Leonilson, que é um super artista, que se encantou com o meu trabalho, comprou e deu para um outro galerista super famoso. Eu estava lá na hora certa, no lugar certo, e, e na hora que eu me vi, eu estava atuando no mercado, assim. Mas sem eu tratar assim, das minhas questões de ansiedade e tal, chegou uma época que eu achei que era muito pesado tudo, assim, morar em São Paulo e estar mergulhado, né, nas artes visuais e tal. Aí eu resolvo voltar para Maringá, encontro o Cris, caso, e aí eu acho que eu começo a ter um chão, quando eu começo a ter família e trabalhar, assim, não sei, eu vou interromper essa fala porque eu lembrei de outra que eu acho mais legal que essa. É, ontem eu recebi uma mensagem por direct de uma senhora que comprou um trabalho meu há 10 anos atrás. E ela falou: eu comprei um, eu queria outro para botar perto. Você faz? E aí eu olhei aquele trabalho e eu achei um trabalho assim, primitivo, um pouco mais selvagem, entendeu? Então, é isso que acontece, assim, quando você é jovem, você tem essa potência. E aí, com a idade, eu vou ficando, eu estudo mais, eu planejo, e as obras são lindas tecnicamente, não sei o quê, mas eu observei esse gap de 10 anos e vi que tinha uma potência naquilo que eu não tenho mais, entendeu? Uma coragem, que era como eu estava vivendo naquela época, meio inconsequente. Eu acho que a arte tem esse preço de você pagar com a vida, entendeu? E com uma vida de entrega mesmo. E aí eu fiz uma opção de que minha vida é mais importante que o meu trabalho. Assim, é uma coisa que eu descobri na terapia recentemente. E aí, quando eu descobri isso, eu crio um certo distanciamento, é, e aí eu acho que tem uma qualidade de vida melhor, mas porque você está mais velho, o teu corpo não dá mais conta de tudo. E quando você é jovem, você pode correr esses riscos todos, entendeu? E Uhum. aí eu já me perdi total. Se você não fizer umas perguntas, eu vou dar uma receita de bolo daqui a pouco, entendeu? Mas eu fiquei bastante intrigada nisso que você falou desse seu. Você está me ouvindo bem aqui, Paulo? Perfeitamente, muito bem. Tá. Esse seu encontro com o Paulo de 10 anos atrás, assim, né? Eu sei que você tem muito mais tempo, do que 10 anos, né, de Então, em trajetória. 10 anos eu vejo esse salto. Imagina em 30, em 40 que eu estou Então, atuando, entendeu? E eu vejo que havia uma questão selvagem. E mesmo como você se relaciona com sexo, com consumo, com comida, com qualquer coisa, com droga, entendeu? É uma maneira inconsequente e linda, sabe? É uma coisa. E aí eu recentemente fiz uma opção pela minha sanidade. Eu achei que foi uma boa sim. escolha. Sim, mas no começo, assim, o que que era teu objeto, assim, o que que você pintava, como que eram os seus trabalhos quando você foi começando, assim, já existia essa marca, esse estilo Paolo que a gente conhece hoje, né, que eu acho que a gente consegue identificar uma pintura do Paolo, né? Como que foi isso em relação à obra em si? Sabe? A Então, essa construção dessa narrativa artística, assim. o que amarra o meu trabalho de todos os tempos é um apelo visual. É assim, eu sempre me interessei por publicidade, por revista, por televisão, por consumo, por embalagem. Então, tudo isso diz respeito a uma captura de olhar, assim, a um encantamento, uma sedução pelo olhar. Então, desde o meu primeiro trabalho até o atualmente, assim, o que eu faço hoje em dia, eu tento seduzir as pessoas, assim, o trabalho chama e fala, olha, eu estou aqui,
entendeu? Ele não é um trabalho sutil, não é delicado, ele não... Ele grita, ele é um outdoor, sabe? E isso sou eu também, eu falo demais, me arrependo, e é muito. É um trabalho compulsivo e ele me representa dessa maneira. Mas quando eu era mais jovem, meu trabalho tratava assim, de uma ironia. Eu venho de uma família classe média, alta, e que tinha uns objetos em casa, como pratas, e eu reproduzia essas coisas com um material bem barato. Então, era uma ironia, assim, eu brincando com esse universo da sociedade, dos protocolos, mas de uma maneira bastante irônica, mas com bastante apelo visual também. Mas eram trabalhos meio lixo, assim, eles se deterioravam, porque era completamente irresponsável. Mas a arte é feita disso. Essa é a matéria da arte, essa irresponsabilidade, essa coragem, sabe? Eu acho que isso é a matéria. Eu vivo até hoje do que eu descobri nessa época. Mas hoje meu trabalho ele é mais doce. Eu tinha um professor, Nelson Lerner, vocês podem pesquisar. Não é ele dava aula na FAAP e eu ia na FAAP ouvi-lo. Ele falava, e essa frase é um mantra, eu digo em todas as vezes que alguém me pergunta, é assim: você faz um trabalho, você mostra para tua mãe, se ela gostou, você joga fora, não serviu para nada. Por quê? Porque você tem que avançar no teu discurso, você tem que fazer alguma coisa que não seja a repetição da geração em que você veio. Se você não der um passo, você não está contribuindo para o diálogo. Assim, qual é a tua função? É repetir? É andar na esteira e não sair do lugar? Então, essa frase, ela faz todo o sentido, assim. Era impossível a minha família ter meu trabalho naquela época. Assim, não cabia, sei lá, era tosco demais. E era isso que me fortalecia, que me deu minha identidade, assim, que eu falei, eu sou alguém que não mais meu pai nem minha mãe, entendeu? Então, esse passo, eu acho que foi fundamental. Esse foi o grande estalo, essa frase, do entendimento de onde eu estou, como que eu vou estabelecer minha conexão com os outros artistas, com a geração que veio. E quando eu digo isso, mas assim, eu sei bastante de história da arte, até eu tenho um embasamento, assim, que eu não estou falando que tudo que foi feito foi uma porcaria. Não, é muito pelo contrário, eu sou feito de tudo que foi feito. Mas, levando em consideração tudo que foi feito, o que eu posso contribuir com essa conversa? Se eu não posso contribuir, não faço nada. Eu vou fazer outra coisa, entendeu? E essa questão da arte, da cultura, ela é muito importante. E eu sempre me identifico muito mais com a arte do que com a cultura. E é uma briga muito grande, porque nós temos a Secretaria da Cultura, o Ministério da Cultura, não é o da arte. E na minha cabeça, eu quero que seja da arte, entendeu? E a arte é isso, que rompe com alguma coisa que existia e oferece uma alternativa àquele pensamento que era até então aceito. E a cultura não, a cultura ela é um cobertor, assim, que acolhe, né? Teixeira Coelho fala, talvez a cultura é mais importante que a arte. A arte é uma questão recente. Assim, a arte grega é estranho, você fala de cultura grega, porque os artistas gregos todos trabalhavam dentro de uma cultura, faziam não o mesmo trabalho, mas não havia diferença entre um artista e o outro. Eles trabalhavam numa cultura. A arte ela vai existir como indivíduo na Renascença. Até a Idade Média, as pinturas eram parecidas de todos os ateliês que produziam. Não tinha essa importância do artista deixar a sua marca. E isso pode acabar também, e a gente vai sobreviver.
entendeu? Mas a cultura não. A cultura é o país, é a tua língua, é onde você está, entendeu? É o teu corpo. Então, eu acho que a questão da cultura, ela é importantíssima, mas eu tenho muito mais afinidade com a arte, assim, Sim, com quem produziu o material que rompe com o que estava estabelecido, sabe? E não estou dizendo que eu dei conta disso. Tem coisas que eu falo, puta, uau, isso está muito. Eu preciso de um tempo para pensar. Mas esse campo me interessa. Mas como eu digo hoje, eu optei pela sanidade, eu chego em casa à noite, quero ver série, quero comer, quero dormir, sabe? Eu não sei. É, eu acho que eu vai parecer muito arrogante, mas eu acho que eu dei muito, assim, da minha vida para esse trabalho, assim, de acreditar e de defender umas causas. E quando eu falo em defender causas, para mim a arte é uma questão de afinidade. O que me interessa é aquela. Assim, toda arte é política, ponto. Não tem. Se a arte não é política, não é arte. Então ela traz alguma ideologia. Mas eu sempre me interessei por questões plásticas, assim, nossa, Cezanne rompeu com o espaço, Picasso ele traz um elemento africano que até então não havia na arte ocidental. É sempre uma questão de acrescentar algo ao discurso. E eu sempre me interessei por isso, Beuys na Alemanha, vários de Kooning, abstração, Kandinsky, todas essas pessoas que, mesmo a Renascença, é o começo da arte moderna, não existia a figura do indivíduo, assim, você pintar alguém, você pintava uma pessoa na Idade Média. Essa pessoa era qualquer pessoa, entendeu? E, e aí, mas eu estou falando que nem tudo tem. A Marina Abramovic, uma performer que você deve conhecer, eu não dou conta de tudo também. Assim, eu me interesso, mas não é que eu sou uma, uma pessoa assim. Sei lá, eu vim de uma família tradicional e tenho meus valores, é uma briga. Enfim, o meu trabalho ele tenta romper com algumas coisas, mas ele não é radical. Tem gente que performances que a pessoa dá um tiro em si próprio, entendeu? Tem coisas que eu não dou conta, mas eu me interesso por isso. E, voltando à questão do privilégio, eu casado com a Cris, que também é de uma família que tem recursos. Eu vou começar a ganhar dinheiro com o trabalho recentemente. Assim, eu tenho 60 anos, eu acho que eu comecei a entrar alguma grana com 50 anos. Até então, eu paguei para trabalhar. E eu tenho outra fonte de renda, que não é o meu trabalho. Então, por mais caro que uma pessoa possa achar que é um trabalho meu, eu estou pagando um pedaço dele também. Assim, uhum, o trabalho não vai me devolver todo o patrimônio que eu já vendi, e não me arrependo, faria tudo de novo. Mas tem essa questão do valor também, né? Que é um engano. Assim, a pessoa fala, vendeu uma tela por 10 mil, por 20, nossa, ele está rico. Eu estou pagando conta, entendeu? Que sim, ficaram para trás e que também não reclamo. Eu cheguei para os meus filhos, na época deles estudarem fora, eu falei, olha, eu não consigo pagar a faculdade, não consigo pagar vocês, mas se vocês quiserem estudar, vai ter que ser na UEM, entendeu? Eu não consigo pagar para morar fora. Eu tive esses privilégios, mas chegou na minha vez eu não consegui oferecer isso para os meus filhos. E eles se uhum, viraram, são formados na UEM, estão super bem também, entendeu? Então, sim, talvez, sei lá, eu não sei se privilégio é bom ou ruim, né? Porque eu já falei bem dele e mal dele agora, né? sim. Porque É, do ponto de vista artístico, você tem.
influências, digamos assim, alguém em quem você se inspira, seja na questão da história, né, do trabalho desse artista, ou uma questão estética mesmo? Como que isso funciona no seu trabalho, assim? Então, eu tenho namoros, né? Assim, numa fase eu estou ligado no artista, numa outra fase. Mas, assim, um artista que mudou a minha maneira de pensar a arte foi o Leonilson, entendeu? Quando eu conheci em São Paulo, e aí eu conheci como ele vivia, como ele se relacionava com o trabalho, e o que ele pensava, e o lirismo da obra dele, aquilo foi, uma, foi fantástico. O Nelson Lerner também. E hoje em dia, Uhum. como eu me interesso muito por pintura. Eu adoro. Quando era criança, falava, eu quero ser pintor, não existia esse termo, assim, artista visual. E aí, Aham. pelas pinturas todas, mesmo de Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, Paulo Itaca, Daniel Senise, Zerbini, um grande pintor, entendeu? Gabriela Machado. Eu tenho, sei lá, uma lista de artistas que eu sou apaixonado, tanto no Brasil como fora do Brasil. E Uhum. a moçada que está chegando agora, que já chegou há uns anos, com a história da internet. Eu, para ter uma informação de uma pintura, a livraria mais próxima era Londrina, acho que era Saraiva o nome, entendeu? Eu tinha que ir lá e folhear, às vezes de pé, que não dava para comprar o livro, entendeu? Não chegava. Hoje a gente está a um clique do último trabalho que Damien Hirst está pintando naquele dia, entendeu? E eu acho que a gente aprende muito por imitação também, Sim, né? sim. Você fala, nossa, que legal isso que o cara está fazendo. Fala. Sim, pode crer. Não, ia te perguntar, assim, a gente já passou um pouquinho por isso, mas eu queria entender um pouco como que você vê a reação do público ao seu trabalho, né? Sobretudo porque estamos em Maringá, né? Maringá tem suas questões e eu sei que o seu trabalho ele já extrapolou, né? Essa fronteira aí de Maringá, mas como que, principalmente assim, digamos, no início, sabe? Quando você começou, quando você chegou em Maringá, fez as primeiras exposições, como que você vê essa relação do público, especialmente daqui de Maringá, com o seu trabalho? Eu acredito que o público gosta de artista bem-sucedido, mais do que de trabalho, entendeu? E aí eu me tornei um artista bem-sucedido. Mas isso aconteceu, primeiro, em São Paulo, com a Galeria Casa Triângulo, que é uma super galeria, e depois em Curitiba, também, que eu tinha uma galeria lá. E isso projetou o meu, sabe, o meu trabalho para outras, para um número maior de pessoas. É um grande paradoxo isso, porque quanto mais famoso, entre aspas, você fica, menos pessoas podem comprar o seu trabalho, sabe? Porque Uhum, quem promove... O mercado real, assim, eu era o artista mais barato da galeria em que eu trabalhava. Os valores são absurdos. E por isso hoje eu rompi com todas as galerias. Eu sou o meu dono agora, entendeu? E apesar dos trabalhos nas galerias custarem uma fortuna, eu nunca ganhei dinheiro. Eu torcia para fechar no azul o mês, assim, eu torcia para não dever. Era uma loucura mesmo. Mas qual foi a pergunta? Fui falar de dinheiro, você perguntou o quê mesmo? a relação do público, Então, especialmente aí assim quando de você se Maringá. torna esse cara que, que vende a um preço fantástico, até tua família começa a achar teu trabalho legal, entendeu? Até tua sogra quer Sim. ter um trabalho seu, entendeu? Mas tem muito mais a ver com a minha postura de bem-sucedido. É uma loucura isso que eu estou falando, eu estou revelando aqui questões que eu acho que são delicadas, mas são importantes. Assim, as pessoas querem. Ninguém quer trabalho de artista fudido, entendeu? Na sua casa. Aham. Infelizmente, entendeu? Oi? Eu acho que tem um pouco. Quando
aconteceu um episódio assim, o meu galerista foi convidado para escolher um artista para colocar umas obras nos aeroportos do Brasil. Existia uma empresa que trabalhava com esses backlights, eu não sei qual é o nome, e os artistas mais arrogantes, não, eu não vou fazer isso e tal. Aí sobrou para o Paolo. Eu falei, claro que eu quero. E isso projetou, isso eu acho super legal. O meu trabalho ele tem uma relação com a linguagem da publicidade. Eu acho que o meu trabalho é muito gráfico, ele funciona dessa maneira, entendeu? E aí, então, esse é um exemplo. É quando as pessoas começam a ver o trabalho meu no aeroporto de São Paulo, do Nordeste, do Sul, aí fala, nossa, esse cara deve ser bom, aí começa a me ligar. Eu acho que é muito mais em relação. Acho que acontece no teatro também. Quando um ator faz um papel na Globo, ele passa a ser um ator com visibilidade. Agora, ele Sim. melhorou em matérias de dramaturgia, de atuação? Não sei, mas eu acho que há essa questão da visibilidade do artista gerar interesse, gerar desejo, né? Eu não estou falando que o meu Sim. trabalho é feio também, entendeu? Eu acho que é até bonitinho, mas eu acho que. É... mas eu acho que há essa questão, sim, do artista bem-sucedido. Aham. E Tem isso você. na Hã? literatura, deve ter também, acho que em todas as áreas, eu acho que funciona. A gente vive num momento de grande exposição. É, é uma, é uma maluquice o que a gente está vivendo, entendeu? E é Uhum. isso. Assim, se um cara que não é artista, mas é o Otto, cantor, que eu adoro, né? Ele está pintando. O trabalho dele acho que é mais importante que o meu. Ele não tem tradição nenhuma na pintura, digamos, mas ele Uhum. tem visibilidade. E eu acho que isso que carrega o trabalho. É tipo uma chancela, né? As pessoas assim dizerem, ah, as pessoas, sei lá, né? é, de influência, de poder, sei lá, que estão aí dominando, que falam, esse artista é bom, esse trabalho é relevante. Esse artista é bom, esse trabalho é relevante. Eu acho. E aí o buraco da agulha, do funil, o buraco é muito pequeno. São muitos atores, muitos artistas visuais, muita gente escrevendo, muita gente fazendo performance. Quem vai ter visibilidade é um mínimo. Mas eu acho que quando você entra nessa seara das artes, e ainda bem, né? É igual ter filhos, se a gente vai pensar direito, a gente não tem, né? E na arte também, se você vai Aham. pensar direito, você não vai fazer, mas você é movido pelos hormônios, pelo tesão, entendeu? E na hora que você vê, você está lá no meio, porque serão poucas as recompensas, digamos assim. Uhum. Você mira, né, no Tarcísio Meira e acerta no Malabares aqui de Maringá, né? Não, Sim. Tem alguns colegas fazendo comentários aí, eu não consegui ler todos, a Laura deixou aí alguns comentários, o Danilo também, mas queria ler aqui o comentário da Vitória, porque em breve vou conversar com ela também. oba. E ela está falando aqui, conversei com o Paolo no início da minha carreira e ele me deu o maior chacoalho possível. Risos. Mas mudou minha Desculpa, vida. hein? Ouvir esse artista é sempre um espetáculo, muito ensinamento. Oba, obrigado. Eu gostei de E conversar com aí ela tem. também. Hã? Eu gostei de conversar com ela e eu não passo mão, não passo pano para artista, entendeu? E por isso que eu não dou aula. Quem quiser me ouvir, eu estou lá, estou disponível, mas eu vou dizer o que eu estou pensando também. Agora, por isso que eu Sim. não posso ser contratado, né, para dar aula, porque eu vou fazer um estrago. Mas é isso. Uhum. É, É, eu acho que você tem essa característica, né, dessa sinceridade, né, dessa honestidade, assim,
de falar mesmo, assim, tá pensando, fala, como diz o Danilo aí, Paulo sempre chacoalhando tudo. Então, Isso é o que legal. acontece? Na minha vida, isso é muito importante que eu vou dizer agora. Enfim, vou dizer uma coisa importante. É, eu só cresci, meu trabalho só deu salto quando eu levei porrada. Não adianta eu mostrar meu trabalho para quem me ama. Não adianta porra nenhuma. Nada. Teu trabalho não vai crescer nesse ambiente. Ele vai crescer num ambiente hostil, entendeu? E, isso é certo. Eu juro por Deus que é assim. Então, se eu puder contribuir com um esporro, talvez seja algo que a pessoa vai levar isso para frente. Por toda a vida, eu não sou também tão legal assim. Mas ela vai pensar sobre, sabe? Agora, puta, que legal isso, que bárbaro. Não serve para nada. Aham. Você tem assim, você tem assim um exemplo de porrada que você poderia compartilhar com a gente, assim, de alguma Tem. coisa foda que tenha acontecido nessa tua trajetória que você, pô, doeu na hora, mas foi aquele negócio de depois disso dar uma essa tal chacoalhada que a gente tá falando, assim, alguma coisa. Deu e às vezes funciona ao contrário. Assim, uma vez, o Fernando Augusto, um artista de Londrina e que ele mora agora em Vitória, ele veio para Maringá para falar. Era uma oficina e a gente tinha que apresentar um trabalho para ele. E aí eu fiz uma pintura que eu adorei e ele destruiu a pintura, entendeu? Ele falou bem de todo mundo. A gente destrói quem tem potencial, porque você não vai perder tempo destruindo um bosta também, entendeu? Você só destrói quem você pode construir, entendeu? Você só destrói fortes. Eu não chuto cachorro morto, foda-se, Uhum. entendeu? E aí, esse cara, ele falou bem de todo mundo, mas destruiu o meu trabalho. E aí, e uma pintura, eu lembro exatamente, e eu gosto dessa pintura até hoje. Aquilo me deu uma força de eu provar para ele que aquilo era bom. Não é que eu falei, vou mudar a direção. Ele falou, meu, mas como ele não pode entender o que eu estou fazendo? Não é possível, será que eu estou tão errado? Eu tive que construir todo um embasamento para dar conta daquilo que eu estava fazendo, que até então eu só fiz de maneira. Primeiro eu fiz e mostrei. Depois que eu levei essa porrada, eu tive que construir o porquê que eu fiz, por que aquilo era importante para mim. E a partir dessa construção, outros trabalhos dessa série foram surgindo. Então, é importantíssimo. E uma vez também numa rede social, vários elogios, uma pessoa escreveu assim: Nossa, alguém paga por isso? Eu só lembro desse comentário, entendeu? Até hoje, os elogios eu já esqueci. E, e aí eu fiquei pensando: será que eu estou indo por um caminho da bobagem ou não? E essas coisas me fazem. Agora, tem uma confusão, porque aí tem os haters. Aí os haters não servem para porra nenhuma, entendeu? E mesmo esse cara que escreveu Alguém Paga por Isso, não era um entendido de arte, era um hater qualquer, mas mesmo assim me ajudou a, a ficar pensando, putz, será que eu estou me descuidando? Será que eu estou atendendo demais? Então, Uhum. é, eu acho que quando fala mal, mesmo. Porque dizem muito, né, que a gente tem uma geração mimizenta, né, que não dá conta de ouvir a opinião. E tem que entender, é minha opinião também. O que eu digo não é verdade. É o que eu acho. Quando eu chego para a Vitória VR, e falo, eu não falo verdades para ela. Eu falo da minha relação com a obra dela, o que eu estou sentindo, entendeu? Então você pode também desconsiderar tudo. Você não precisa tomar aquilo, né? Se identificar. Mas, enfim, o meu galerista reclamava da tinta que eu usava. Era uma tinta mais brilhante, que dava problema na hora de tirar foto.
Aí ele mentia, ele falava que artistas importantes, sei lá, Leda Catunda olhou para o teu trabalho e falou, ah, mas essa tinta. Sabia que ele estava mentindo. Conheço a Leda, ela não diria um negócio desse. Mas aí eu comecei a pesquisar, eu falei, ah, será que eu dou um outro tipo de acabamento? Comecei a pesquisar outras tintas e hoje eu estou com um outro material que eu acho mais legal. Então, Uhum. eu acho que quando a pessoa põe nesse lugar de desconforto, e tudo que eu estou falando para você, eu fico pensando, você é do teatro e deve ser exatamente igual, entendeu? Não entendo nada de teatro, mas eu fico imaginando que você está pensando nas suas histórias que são parecidas com Aham. essa, entendeu? Não é? Sim, mas aproveitando aqui, a Estela Camilo, ela tá curiosa para saber como que era a série que surgiu depois dessa chacoalhada que você acho que falou, né? Em série e tal. Então, essa série eu chamo Bico de Jaca, que são pequenas pirâmides colocadas uma próxima às outras, e que existe uma lapidação do cristal são esses quadradinhos, esses triângulos, e a luz bate e aquilo explode em várias cores e tal. Mas eu fico pensando que aquilo também era o copinho de extrato de tomate da Sica, lembra que ele também. Então eu adoro essa história, amo essa história high-low, assim, o, o Uhum. produto mais banal junto com algo que seja único, assim, é você tentar juntar essas duas, a alta cultura e a baixa cultura, pegar alguma coisa muito popular e deslocar para um ambiente de maior complexidade. E essa pintura, ela falava sobre isso. Ela tinha um apelo popular de remeter esses copos de extrato de tomate e, ao mesmo Uhum. tempo, ela tinha todo um trabalho de luz, sombra e decomposição de cores que eu achava importante. Aí eu fui pesquisando cada vez mais sobre isso, eu fui limpando os campos, deixando outros mais trabalhados, aí apareceram os escorridos, e uma pesquisa foi levando a outra, mas essa série da Chacoalhada é a série Bico de Jaca, que até hoje eu faço. Hoje em dia, eu dou muita importância aos contornos da pintura. Eu faço os primeiros contornos, depois eu preencho. Naquela época eu ia direto com a massa de cor. Então Uhum. são esse tipo, essas questões que eu vou levantando e que acho que o trabalho vai melhorando. Mas eu digo, vai melhorando tecnicamente, não necessariamente na potência, né? Eu acho que Uhum. é, tem artistas com técnicas muito melhores do que eu aqui em Maringá. Sim. Tem E, uma, tem, sim, tem pode uma falar. coisa assim que eu tenho muita curiosidade de saber, sabe? Como é que surge Pergunte. um trabalho assim? Tipo, você fica com a imagem da pintura na cabeça, uma coisa que vai surgindo, sabe? Você vai pintando. Como surge essas telas, esses trabalhos que você faz, assim, sabe? Então, eu faço uma analogia com literatura nesse caso. Eu estou fazendo só um trabalho na vida, é um livro que eu estou escrevendo. Então, o próximo trabalho é uma decorrência, não tem como não ser uma continuação do anterior. Às vezes eu estou escrevendo dois livros, porque são duas séries, entendeu? Mas então, eu nunca tenho vazio criativo, branco, porque é só continuar contando a mesma história. E ela vai se tornando mais complexa com a idade, com mais camadas. Então, eu vou para um capítulo, ele tem um projeto assim, eu fiz isso, mas acho que está apontando para aquela direção. Mas muitas vezes aquela direção no meio do processo não é melhor, eu escolho outra. E aí o trabalho ele acompanha isso também. Eu Uhum. acho que todo mundo, em todas as áreas, ele fala só sobre um assunto, assim, é, que são essas questões psicanalíticas, teu pai, tua mãe, tua rejeição, tirar o peito de você, sabe essas coisas assim. Aham. Eu acho que esse é o Sim. assunto de todos os trabalhos de Aham. todo mundo, entendeu?
É porque tem alguns artistas que fazem, sei lá, rascunhos, né? É, ou tem gente, eu já conversei aqui com gente que fala que sonha, eu sonho com um negócio e depois eu vou e reproduzo, enfim, processos da psique, né? Coisa assim de Então, você. é maravilhoso, porque quando você sonha, é a tua mente livre das questões racionais, contando, tentando trabalhar suas experiências. É sobre isso que eu estou falando. É um capítulo anterior que você está Aham, adiantando. Então, é exatamente isso. Você pode sonhar acordado, entendeu? É você dar espaço para o trabalho existir. Só isso. É só não atrapalhar o trabalho, entendeu? E em todas as áreas. Não atrapalhe o seu trabalho. Deixa que ele vem forte, vem lindo, entendeu? E aham. é a questão da educação também. Nada melhor para estragar um artista do que um professor de arte na infância, entendeu? Não é? Aham. Toda criança nasce sabendo dançar, sabendo cantar, sabendo pintar. Toda, 100%. Não existe uma criança que não saiba fazer isso. Eu não canto porra nenhuma, sou super travado de coisas. Por que isso aconteceu comigo? Porque Tem foram coisa os que não se limites ensina, né? que vão Tem coisa que não tem colocando. como Oi? ensinar. Oi? Digo que tem coisas que não se ensina, né? Não tem como ensinar a ser artista, né? Então, não, mas não atrapalhe. Se ninguém estivesse me Aham, atrapalhando, talvez eu soubesse cantar. Não é só saber cantar. Eu ia ser desafinado, mas sim. foda-se, eu ia cantar desafinado. E isso ia Uhum, ser legal, entendeu? Ou dançar, meio travado. É só não atrapalhar o desenvolvimento da pessoa. Essa é uma sim. parte. Dois, é dar repertório. É você ver o que já foi feito, para você não fazer igual, não repetir, não pagar esse mico, entendeu? Isso é importante Uhum, também. Então, como eu uhum. sempre digo, a arte é uma conversa com o que já foi feito e o que está acontecendo. Você tem que estar ligado nisso. Mas, tecnicamente, é só ninguém te atrapalhar. Está errado. O que é Sim. isso? Está errado? Não está errado, entendeu? Desenho de criança A, é lindo. a Bia Abreu Salomão fez um comentário aqui. Ela fala: seu domínio da desconstrução e construção da imagem com os tons é perceptivelmente amadurecido. E aí tem várias pessoas aqui que adoram seu trabalho, né? A Júlia, a Marré, outras pessoas que comentaram aqui também, que não deu para ler todos. E a Sandra está perguntando se as cores influenciam o momento. Como que é essa Então, relação com as cores? é, recentemente, uma psicanalista quis um trabalho meu e ela falou: mas é tudo tão intenso, né? Você que não tem nada mais tranquilo? Aí eu tentei e falei: olha, não consigo e tal. Você deve ser uma pessoa muito alegre. Eu falei: conta boba. Eu sou depressivo pra caramba, entendeu? Eu sou um cara triste. Então as cores é quase uma compensação, é um estado infantil, regredido, que eu tento resgatar e botar isso para tentar sobreviver. Então, a leitura não é tão simples. Nossa, ele é um cara engraçado porque ele pinta cores fortes. Não, vamos Uhum, cuidar dessas análises, assim, porque no meu caso eu não me sinto, mas eu sinto talvez uma necessidade de construir esse universo colorido para poder me encaixar nele, para poder me ver feliz, entendeu? É um desejo, mas não é que isso brota. Ai, minha filha, eu acordo o arco-íris, entendeu? Não, é difícil levantar, se colocar em dois pés, não em quatro, entendeu? E enfrentar a vida. Eu acho que são questões muito complexas. Mas, uhum, repito, a forma que eu tenho de lidar com isso é colorindo, sabe? uhum. Permitindo. Eu chamo o meu inconsciente, eu dei um nome para ele, chama Paulinho, entendeu? E que sou eu regredido. E acho que é ele que pinta. Então, quando eu estou trabalhando, eu não quero muito atrapalhá-lo.
Então, eu fico num estado quase meditativo. Assim, eu fico muito concentrado quando eu estou trabalhando. Eu trabalho num lugar que não tem janela. É num estado de mente alterado. Porque eu vou Uhum, buscar... Não é que eu vou buscar, essa criança vem e toma conta, entendeu? E começa a sim. pintar, eu fico olhando. E é isso, mas é, eu não sei se eu sou essa alegria toda, entendeu? Sim. Como que se dá a sua relação com o seu trabalho, assim, é, sei lá, talvez do ponto de vista do registro, porque eu acho que outra coisa que as pessoas pensam, sobretudo quando elas não são artistas, né? Eu tenho um apreço pela história, pela memória e tal, e essa efemeridade, né, de você fazer os trabalhos e passar para frente, vender, né, não ter mais aquele trabalho, você faz registros, você cataloga, você tem algum apego de tipo, poxa, vender esse quadro, gostei tanto dele, sei lá, sabe? Esse aqui eu não vou vender. Como que é essa essa relação assim com a obra em si, né? Excelente Esse pergunta. Eu sou um cara extremamente organizado, pode não parecer, mas eu tenho todas as obras com a data, com a dimensão, e um caderno para quem foi, entendeu? Então, eu tenho esse registro. Por um lado, às vezes eu tenho um desejo que tudo isso pegue livros, os livros em que eu apareço, os meus catálogos. Então, eu tenho um quarto e que quase que eu preciso ter uma bibliotecária, entendeu? Para organizar a minha história. E isso é um ônus para mim, entendeu? Eu acho que o artista famoso tem uma estrutura que faz, mas às vezes eu acho isso pesado, sabe? De ter esse registro todo. E esse compromisso, eu tenho esse compromisso com a minha história, mas em relação ao apego, não. Eu amo ver o trabalho embora. Amo, amo, amo. E uma das maiores felicidades é vê-lo partir. É igual filho, são as coisas que eu mais amo, mas depois que for embora, nossa, acho que eu amei mais ainda. sim. É quando o trabalho ganha autonomia, ele vai para o mundo, ele vai se virar, ele vai viver em outro lugar. Ele vai botar a força dele onde é preciso, entendeu? Eu acho isso belo, mágico, transcendente. E eu Sim. tenho uma fantasia que é o seguinte: o trabalho na casa de alguém, ele está espiando aquela família, ele está se relacionando. Alguém acorda à noite, vai tomar uma água, dá uma olhadinha. O trabalho vê aquela pessoa de cueca, entendeu? E é quase uma cumplicidade. Assim, eu acho que o trabalho vai me contar o que brigas acontecem em frente a um trabalho, trepadas, entendeu? Então eu passo a fazer parte dessa intimidade. Assim, eu acho isso também maravilhoso. Eu estar íntimo das pessoas delas Sim. e isso como algo que atua sobre, entendeu? Que influencia lá também. Uhum. Essa fantasia para mim. Eu me interesso muito mais. Eu não fiz grandes exposições institucionais, nunca fui. Porque você vai no museu, eu quando vou, e eu sou muito louco, desconcentrado, primeiro eu fico encantado com o prédio, com o entorno. Até eu chegar na obra, minha cabeça já cansou, entendeu? Então, para ver uma obra no museu, quando eu morava em São Paulo, eu ia várias vezes, aí você se acostuma com aquele museu, com aquela beleza, aí você vai começar, num segundo, terceiro momento, se concentrar na obra. E quando é exposição temporária, dificilmente, já aconteceu, eu saio para ver aquele artista no museu. Eu vou ao museu, e o artista que estiver rolando, assim, eu vou para Curitiba, eu vou ao MON, então, está rolando aquela exposição, eu vou ver. Então, não é que as pessoas foram atrás do meu trabalho, da minha história. Elas estão passando, e comigo tem mais 1000 trabalhos acontecendo. Mas quando alguém leva para casa o meu trabalho, comprado ou ganho, ela começa a ter uma relação íntima com ele. Descobrir Uhum. coisas, entendeu? Eu não tenho esse apego. Eu queria não ter nenhum trabalho.
Durante a pandemia houve uma procura imensa, eu cheguei a zerar, não ter nenhum trabalho no ateliê, entendeu? Isso me Olha, deixava em êxtase, assim, puta, tem espaço para entrar novos trabalhos, desculpa. é uma coisa muito boa. Mas eu tenho trabalhos, uns objetos que são mais difíceis de mercado, e aí às vezes eu tenho vontade de fazer uma fogueira, mas enfim, esse é um assunto para... Difíceis assim porque não vende. Não vende, e é quase também uma questão terapêutica. Assim, por que eu vou arrastar esse passado, entendeu? Ele fez sentido quando ele existiu. E a Cristina, ela discorda completamente disso. Ela acha importante manter e ver. Mas eu já tenho os registros. é, e aí eu fico vendo aquele monte de coisa empoeirando, que me faz mal ter trabalho. É o contrário, entendeu? Me faz bem não ter trabalho comigo. Uhum, Eles estão aí no sim, mundo se virando. sim. E dentro, acho que ainda sobre isso, né? E falando um pouquinho da coisa do registro, você consegue ter ideia, assim, de números, de quantidades, assim, Ah, eu de quantos trabalhos você já possa ter feito ou vendido, sabe? tenho. Só de telas, porque os outros trabalhos de objetos e trabalhos sobre papel, como aquarelas e outras coisas, eu não dou muita importância para esse registro. Às vezes eu registro, às vezes não. Mas, desde que eu estou naquele ateliê atualmente há 10 anos, eu já pintei 1.000 telas. 1000? 1.000. Porque o nome do meu trabalho é o número em que ele. Eu estou já no 990, sei lá quanto, eu preciso atualizar, Aham. mas foram 1.000. E, mas você pega a produção de um Picasso, são mil, entendeu? Eu acredito muito na força do trabalho, assim, que você exercita a pintura, e desses 1.000, talvez eu tenha destruído 30%, 20%. Não destruir de jogar fora, mas de repintar, de modificar e, e assim, atuar sobre eles. Eu acho que um outro conselho para o artista, se alguém me perguntar, é trabalhe, erre, erre uma vez, erre uma hora, você vai gostar, entendeu? Uhum. É, Assim, teve aquele vídeo, né? Você fez um vídeo recentemente que você passa um cinza assim na tela, toda coloridinha assim. Ai, a gente assistindo aquilo, fala, ai, meu Deus. Engraçado. aquilo essa é a diferença, assim, agora falando uma questão técnica, a tinta a óleo, ela demora a secar. Então, quando você trabalha com duas cores próximas, ela cria um fade, assim, um degradê de uma cor para outra. O acrílico, ele seca e vira um plastiquinho. Isso me interessa muito, porque eu adoro layers, adoro as camadas das cores, descobrir o que tem embaixo, entendeu? E aquele apagamento, porque existiam umas máscaras por trás do apagamento. Aí eu pinto uma outra tela e quando eu tiro as máscaras, várias camadas vão aparecer, entendeu? E é uma Uhum. característica muito da pintura acrílica isso, dessas películas, desses filmes sobrepostos. Então, e aquele cinza era mais uma película, porque eu pintei muitas coisas sobre aquilo. Então, Hum. aí às vezes tem uma pontinha levantada que revela uma camada anterior, e eu adoro isso, quando isso Ah, que acontece. legal. Paulo, Diga. outra coisa que eu queria perguntar, tem tanta coisa, né? Mas eu vou puxar a brasa, né? Eu sei que você já fez alguns trabalhos com cenário, né? Já fez alguns trabalhos com teatro e queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua experiência, assim, dos seus trabalhos com cenários, com cenografia. Como um trabalho, uma pintura, uma obra única, ela é cara, quando aparece um trabalho que eu possa trabalhar com um número maior de pessoas, assim, isso me satisfaz enormemente, assim. As madeixas de Magóia eu não cobrei para fazer, entendeu?
o prazer de uma obra se tornar pública. Então, de uma certa forma, o teatro tem isso. Agora, falando mal, eu trabalhei muito na época da Flor, e a Flor tinha uma coisa bem ruinzinha, para te contar. Então, não era tão estimulante, assim, não tinha grana, o texto não tinha camadas, não tinha profundidade, assim, entendeu? Mas eu topo, vamos lá, entendeu? Eu adoro. Assim, eu acho que um exemplo melhor talvez sejam os desfiles comemorativos, que aí você tem um pouco mais de liberdade, você trabalha para um público mais. Aí você aprende, eu aprendi, eu vi que o Danilo está aí, eu aprendi com o Danilo, com ah, o Sandro, a Rô, entendeu? E aí você faz uma obra pública e é perecível, que ele vai desaparecer. Eu adoro isso, eu queria que as pessoas me convidassem para fazer esse tipo de trabalho. Para o balé da Eliane Garcia, lá que ela dava aula no CAC, eu fiz vários cenários. E gosto muito. E é muito trazendo a minha experiência das artes plásticas. Porque eu não tenho técnica de cenário, eu não sei qual que é o melhor material, mas eu tenho um desejo, sim. E eu acho fascinante. E aí, com a luz e com a relação com o corpo, aquilo vira uma outra coisa, então já não é um trabalho seu, entendeu? É uma criação coletiva. Tem um iluminador, tem um diretor, tem um ator, e todo mundo se relaciona com aquilo. Eu acho uma experiência mágica, eu acho lindo. Uhum. Ah, que legal. Mas eu queria Mas, ter diretores que desafiassem um pouco, entendeu? sim, sim. O Danilo tá lembrando aí do cenário do Califa da Rua do Sabão. É, É, eu acho que eu vi algumas fotos, mas eu não cheguei a assistir esse espetáculo, né? então, o Mas eu vou. espetáculo, desculpa falar, eu acho que tem pessoas que trabalham, eu achei uma bobagem. Mas o cenário também, mas o cenário era bom, mas eu gostei de fazer. Ele era todo branco e desenhado, contornado com preto. Então, todos os adereços, e aí cada personagem tinha uma cor. Então, ficava aquele fundo branco, riscado em preto, e com aqueles pontos de cor se movimentando. Eu gostei. Que legal. Lembrando que é um trabalho meu e da Cris, né? Uhum, Não fiz aquilo uhum. sozinho. Mas Sim. não improvisa, é comprando napa, vendo qual é a tinta melhor, entendeu? E Aham. grana zero, assim, você vai se virando. Mas é Sim. fascinante esse mundo, eu adoraria participar. Uhum. E ainda nessa temática de cenário, de cenografia, assim, é, você como que é essa sua relação com as exposições, né? Você já fez várias exposições, já participou de exposições também. É, como que você vem trabalhando isso? Assim, fala um pouquinho das exposições que você já fez e tudo. Eu lembro, acho que a última que eu vi, acho que era, não sei se era você e a Cris, Eu e a ou Laura. se era só da Cris. Eu e a Laura, minha filha. É E, verdade. e aí tinha um trabalho meu, os demais eram de Laura. Aham. Então, eu adoro pintar, adoro ficar no ateliê, adoro quando o trabalho vai embora, morar com alguém. A exposição eu gosto, porque é um momento em que, reparou que eu falei eu gosto, né? Eu adoro, 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 a exposição eu gosto. É um momento em que, Sim. em que você tira o... É muito difícil você ter a noção do teu trabalho dentro do teu ateliê, porque tem muita sujeira entre elas, tem muita informação, uma obra sobre a outra. E aí, quando você olha numa exposição, você tem uma limpeza. Mas é quase um estado ideal, porque para casa de alguém também não vai ficar nessa limpeza, entendeu? Mas Uhum. pode não parecer, eu sou um cara muito tímido. Então, uma exposição me deixa muito desgastado. Eu vou embora exausto, assim, e meio com vergonha de estar lá e não sei onde põe um braço, entendeu? Não sei o que eu digo, aí eu quando começo a falar bosta, porque para dar uma animada. Então, eu não me sinto confortável, não é o meu lugar favorito, as minhas exposições.
repito, apesar de gostar muito de ver as obras iluminadas adequadamente e tal. Mas em Maringá, eu tenho uma luta em Maringá e eu espero conseguir, antes de morrer, eu quero um museu de arte contemporânea. Eu quero um museu, entendeu? E eu, para Sim. quem eu estou tentando articular, e não existe uma sala de exposição em Maringá. Então eu fiz exposição, mas nenhuma, tem aqueles painéis e que são meio bambos, a iluminação é sofrível, entendeu? Então Precário. é muito complicado. E eu penso no museu para a cidade, é um museu sem acervo. Porque também você vai gastar um super dinheiro para ter uma obra lá e vai ficar sempre aquela obra exposta. Eu penso em ter um lugar onde você possa receber disposições de um tal cultural, de um SESC, do MON, de fazer relações com outras instituições, porque o que eu mais acho legal para os artistas locais não é a reserva de mercado que muitos defendem. O edital tem que ser, porque não. Não, eu acho muito legal você mostrar o que está acontecendo. É a vivência, entendeu? Eu acho que é o melhor que você pode oferecer. É jogar na roda e falar, é isso, se você quiser, você tem que dar conta disso, entendeu? E essa é a realidade, porque agora ficar criando bolhas na cidade não Uhum. funciona. Então, eu acho exposições dos outros importantíssimas, as minhas eu fico um pouco desgastado, mas sonho com. Tem algumas ideias sempre, e eu quero. É como as bibliotecas também. É, eu não quero essa. Se eu pudesse escolher, a parceria público-privada. Um supermercado constrói e dê uma sala para a biblioteca. Não, eu acho que a cidade tem que ser representada com prédios que representem a cultura. Esse prédio é o teatro, esse prédio é a biblioteca. Se olhar, ele é isso que vai nos dar a identidade. E o museu é a mesma coisa. E aí fala, o pessoal da história vai me matar, mas aí fala muito do museu histórico, né? Maringá tem poucos anos. O que vai ter nesse museu histórico que não é na casa da avó de qualquer um que está aqui? Entendeu? Uhum. Guarda, daqui 200 anos a gente desencaixota. O Sesumar já tem algo parecido. Eu acho que a gente precisava ter um museu de arte contemporânea. É urgente, assim, a gente precisa ser representado por isso, sabe? A Londrina tem a ex-rodoviária, um prédio belíssimo do Artigas. A gente precisa desses emblemas para a gente lembrar que nós somos humanos, né? Que a gente produz transcendência, né? Uhum. E é importantíssimo. É importantíssimo saber que o dinheiro foi gasto com humanidade, né? Mas Assim, você acha que é um prédio que precisa ser construído? Ou tem não. algum lugar da cidade aí que você acha que caberia bem um museu? Se você estiver falando do hotel, eu desencanei do hotel, porque, ai, que povo chato aquele. Então, pega o hotel, abraça, morre abraçado com aquele hotel, entendeu? Caguei pro É. hotel. Tem um banco que é feito pelo Paulo Mendes da Rocha, que é o arquiteto, depois de Niemeyer, mais importante. E aí tem um anexo, quer dizer, esse banco fica na Neo Alves Martins, era o Banespa antigo. É um prédio belíssimo, está aí. Então, e mesmo outros bancos ou outros prédios, eu acho que pode ter uma ocupação. Não precisa, mas o que eu acho é que tem que ter uma placa na porta, escrito museu. Museu, nem sei se essa palavra também é a melhor. Um centro cultural, algo nesse sentido, mas que represente a cultura. Assim, que ela esteja presente fisicamente, que ela ocupe um espaço. Assim, Uhum. eu estou cansado de. Aí tem a sala do CAC, aí tem a sala do Calil, aí vai ter uma sala ali. Não, eu quero uma puta sala, com reserva técnica. Por que acontece? Só pode vir obra importante com seguro pago. E o seguro não vai cobrir para você botar obra em prédio que tem goteira, entendeu? Sim. Então, você para receber, você tecnicamente. É a mesma coisa. Teatro, de novo. Talvez para vir em uma peça,
mais elaborada, mais... Ele precisa de recursos técnicos, entendeu? Que talvez nem todos os teatros da cidade ofereçam. E é a mesma coisa. E aí tem um recadinho mal educado que eu vou passar, que eu já te falei isso uma vez. Eu acho assim, vou falar do teatro, assim, quando eu vou pisar num palco, fazer um cenário, aquilo é um solo sagrado que não é meu. Eu respeito os deuses, as pessoas envolvidas naquele lugar. É um lugar assim importante e que eu não sou ator. Eu posso contribuir com o cenário. Eu acho que nas artes plásticas é a casa da mãe Joana. Todo mundo entra, senta e fuma um cigarro, entendeu? Não há... A gente não criou esse lugar. Assim, eu não falo de sofisticação, é para qualquer manifestação artística, mas que tenha esse respeito, assim, pela uma delicadeza por esse espaço que nos represente, entendeu? E na música, tem o palco, existem certos protocolos nas artes, assim, e às vezes você quebra os protocolos, como a tua peça com a Márcia, que vai para um outro lugar, mas isso também faz parte do jogo, entendeu? Você quebra o protocolo porque existe um protocolo. Aquilo, aquilo não é o padrão, aquilo é um braço, entendeu? E aí eu acho que nas artes visuais a gente está meio órfão desses braços. Aham. Eu ia até te perguntar, como a gente estava falando da necessidade de um museu, né? E agora você fazendo esse comentário da casa da mãe Joana, eu ia te perguntar assim, qual que era o teu olhar sobre a nossa cena, né? Assim, das artes visuais e tal. Há pouco tempo surgiu agora o SMAC, né? O seminário, mas até então eu acho que é uma área órfã em vários sentidos, né? Inclusive assim, em relação a fomento, eventos, editais e o caralho, assim. Então, eu queria. Já respondi, né? Mas eu queria que ouvir Então, mas você eu vou falando falar. sobre. A palavra que resume é catraca, né? E as artes visuais não dão catraca. Você gasta uma grana, faz uma exposição, eu trabalho de um ano, né? Na verdade tem 20 pessoas, 10, está lá, a tua família, entendeu? E então, mas isso não faz com que seja menos importante. É um trabalho de formiguinha, de formação de público. Os museus, fóruns, os museus importantes, eles têm fila, têm reserva, tem museus na Europa que o verão todo está vendido já. Então, Uhum. também nos falta essa qualidade de criar o desejo também. Então, não adianta falar só, o público não vai. Mas vai para ver o quê? Também, assim. Tem os artistas locais. Meio chato, mas vamos lá. Mas, assim, o prédio não é sedutor, a iluminação, eu acho que tem um monte de inadequações, entendeu? E aí não tem dinheiro porque não tem catraca, você não sabe o que vem antes. É fresquinho porque eu tô de skin, como que é aquela coisa? Vende mais Tô porque chique. é fresquinho porque vende mais, entendeu? É. E eu não sei, mas precisava de um investimento nessa área para criar esse local meio mágico. Eu acredito, que eu falo museu, mas eu acho que não é a melhor palavra, é um centro cultural, é manifestações de performance, é auditório, entendeu? Mas acho que tinha que ter esse foco nos visuais, assim, porque a gente olha para o Calil, e tem, aquilo tem a cara do teatro. Fala, pô, Maringá tem um teatro. Eu acho importante. Mas, por outro lado, a cena de teatro pode acontecer sem um teatro importante também. Mas eu acho que é um sinal de respeito ter o equipamento. Uhum. Embora a gente também tenha lá nossas questões, né? Eu também já fiz uma peça de teatro no Caleu Haddad que sumiu o equipamento, né? O grupo foi roubado dentro do Calil Haddad. Então, que era uma demanda que a gente falava do espaço, né, expositivo, assim, de não ter segurança nenhuma, né? E entre outras questões, né, que você deixava a exposição lá e sem Então, nada. por exemplo, fazer exposição no Desconhecidos. Calil. Chega final de semana, está fechado. Aí você tem que ficar discutindo com o guarda se ele vai abrir para alguém.
Aí ele fala, abriu, mas não veio ninguém também, se fica com aquela cara de bunda, sabe? Uhum. É difícil, mas a gente vai ter que articular, a gente vai ter que mexer com isso. É, e ter que receber também exposições, né? Que eu acho que isso é uma questão. Principalmente receber exposições. E aí, você falou da cena das visuais. A melhor coisa que aconteceu em Maringá nos últimos anos foi a criação do curso na UEM. É que você cria um núcleo de pessoas pensando sobre isso, entendeu? E isso Uhum. é seminal, é fundante, entendeu? Para Sim. que a cena se, se torne importante. Eu Uhum. gosto muito de saber que Maringá tem esse lugar onde os artistas se encontram. Tem pessoas muito legais envolvidas com aquela história. Uhum. Mas também É, tem e uma é, coisa que eu sou chato, por isso que eu falo de expor locais. Eu acho que a gente tem um compromisso de formação de público. Aí você pega um estudante que não está pronto, faz uma exposição e fala, isso é arte. Não, não é, é um processo, é um estudo. Então também é, menos, assim, quem não está preparado tem outros lugares, assim. Eu acho que você não pode vender uma história que não é, sabe? Assim, balé de escola, de formatura. Assim, eu tenho uma escola particular de balé que faz uma formatura e fecha o teatro. Aquilo é um espetáculo de arte? Eu acho que não, mas é válido, é importante, a vivência dos alunos, para começar. Mas é não vender aquilo como se aquilo fosse algo importantíssimo. Não, não é, entendeu? Uma confraternização, é uma formatura. Não é importante, é importante, não é importantíssimo, entendeu? E aí eu uhum. acho que a gente vai dando uns recados errados, assim, de grupo de amadores que se apresentam como cantores, e aí você compra essa ideia como espetáculo. Eu sou bem criterioso, assim. Eu acho que você vai crescer nas adversidades e no critério apurado. Assim. Se é muito aberto, dilui, vira nada. Sabe? Um grupo amador de, de teatro se apresenta para uma escola. Aí esses alunos, será que sabem que existe coisa melhor ou vão tomar aquilo como referência, né? Assim, eu acho Sim. muito sério isso. Mesmo assim, voltando à Flor, ela é uma pessoa que passava ópera, ela de uma cultura assim, que você põe uma expectativa, aí você vai ver a peça, você fala, o quê? E aí quem está assistindo vai falar, mas é a Flor, é a secretária, então isso deve ser bom. Assim, é Uhum. esse tipo de coisa que é perigoso. Agora, você pôr uma placa, assim, não, isso aqui é uma escola, nós estamos ensaiando, você deixar claro o que é. Não estou falando para suprimir um espetáculo É. amador, mas Eu acho que isso é uma. Desculpa te não, interromper. eu adoro ser Não, é interrompido. porque eu tô lendo aqui a conversa entre o Léo Boff e a Cris Agostinho aqui, porque ele falou que o curso de artes visuais da Unicesumar foi fechado por falta de alunos, entre aspas, né? Amém, Aí né? a Cris falou sorte dos alunos. Então, amém. E E aí ele fala que podiam ter doado a estrutura para o UEM e não ter jogado a maioria no lixo. Pois mas é. o que é uma estrutura de artes visuais que eu quero entender? Então, Isso aí é uma árvore para a gente sentar embaixo e ficar conversando? Mas pois é. o que eu penso muito por um período falava-se muito
na tua área do teatro, de formação de técnicos, que é maravilhoso. Nem todo mundo envolvido com o teatro precisa ser o Tarcísio Meira. Pode ter o iluminador, pode ter o camareiro, pode ter o contra-regras, pode ter assistente de direção, eletricistas, entendeu? Eu acho lindo essa abordagem multidisciplinar, assim, também, né, o próprio diretor que vai ter que passar a fita. Não, e aí nas visuais é a mesma coisa. Precisa de um montador, de uma pessoa que saiba manusear, que saiba iluminar, sabe? Um Aham. corpo técnico. Isso confere um profissionalismo, isso passa credibilidade para a tua exposição. Aí as pessoas vão para a exposição e, e veem que tem uma estrutura, sabe? Então eles acreditam muito naquilo, porque você vê que tem horas, tem dinheiro, tem horas investidas, tem dinheiro investido. Então, é sério. Não é você chegar e descarregar uns trabalhos e prender na parede, entendeu? Então, Uhum. eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa maneira como a gente se coloca enquanto artista. E você também, eu acho que você tem esse critério também. Você não me apresenta em qualquer lugar. E esse qualquer lugar pode ser a rua pode ser boa, mas ela precisa de um mínimo de estrutura, de logística, entendeu? Do ator se Uhum. trocar, beber uma água, entendeu? É sobre essa estrutura que eu acho que falta, pelo menos nas visuais. No teatro eu não estou muito por dentro, não. Sim, falta também. Mas, para fechar, apesar do papo estar muito bom, mas a gente também, né, tem um limite. Eu queria falar só do suporte livro, né? Porque tô até aqui, ó, com o meu livrinho aqui, ó, Ah, tá livrão, vendo? Paulo Ridolfi, e eu sei que você também já fez ilustrações, né? Tem o livro do Gilmar Leal, né? O livro do Jefferson, acho que tem outros também, né? Como que é esse trabalho, assim, para você da ilustração, né? De como que isso tem funcionado e também fala um pouquinho desse projeto aqui também, né? Que é um projeto bem bonito, né? Um livro bem bonito, tal. Então, a ilustração para livros, eu adoro, vamos cair naquela mesma história do cenário. Eu consegui distribuir meu trabalho para um número maior de pessoas. E eu acho isso, não sei, eu me encanto e me interessa esse assunto. E aí, na ilustração, acontece com Jefferson, por exemplo. Eu não dei o que o poema. Eu não ilustrei o poema, entendeu? Eu peguei o meu trabalho que já existia e criei um atrito com o poema para ver se duas obras juntas criassem uma terceira, uma conversa. Foi uma Uhum, provocação também. Eu acho isso muito legal. É você participar. Eu, como cenógrafo, existe lá um briefing. Eu falo, mas se a gente fizer ao contrário, entendeu? Aí o diretor fala, não pensei, mas isso pode criar. Então, eu gosto de estabelecer essa tensão, assim, tirar do conforto e do que a pessoa não esperar, porque se a pessoa espera, ela faz, não precisa de mim, entendeu? Para realizar. Então, do uhum, Jefferson, e você acompanhou esse processo, tinha esse problema que eu causei e que eu acho que enriquece. Ele falou, porra, mas que porra é essa? E aí você tenta entender, aí você tem que funcionar. Eu acho isso. Mas também já fiz ilustrações lendo e ilustrando aquilo. Assim, falei, não, eu vou fazer uma ilustração que represente o que está escrito. Aí aconteceu com o Gilmar. O Gilmar falou, não é nada disso. Paulo, eu pensei completamente diferente. Falei, que lindo, né? Que você pensou diferente, porque eu mesmo tendo o desejo de passar em imagem o que você passou em palavras, a gente falou de coisas diferentes, né?
Então, eu acho Uhum. muito legal essa história de ilustrar livro e de como esse texto chega para mim, que vai chegar diferente para você e que veio diferente do autor. Então, é, é não atender atendendo, né? Eu acho que é esse o lugar, assim, legal. Uhum. O que tem também o diálogo, né? Da mesma forma, assim. Como você falou do confronto, né? No caso de você pegar um trabalho que já existe, mas você interpretar também não deixa de ser um confronto, né? De você criar a obra a partir daquele material, daquele texto, daquele Sim, poema. e aí você vai por um caminho que o autor não queria e não tinha pensado até então, e você tem que defender, muitas vezes você perde o argumento e refaz, às vezes você ganha. Eu adoro livro, adoro. Eu não sou um leitor, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo me concentrar, mas eu tenho muitos livros de imagens e livros de pessoas de ilustradores que eu amo. E, e os ilustradores que eu mais gosto são artistas plásticos que ilustram livros, não são ilustradores. Mas tem ilustradores fantásticos também. Poti era um grande ilustrador. E eu fico namorando esses livros, acho objetos lindos, entendeu? E aí abro no meio, Uhum. encontro um desenho. Eu me interesso muito Sim. por artes gráficas. Adoro. Fiz Uhum. cartazes para os eventos do Márcio Pereira, e, Sim, e, mostra de teatro contemporâneo. mostra de teatro contemporâneo. É, Acho que você fez dois cartazes, a Cris isso. fez um, a Laura fez um também, né? Eu adoro os dois que eu fiz, olha, eu sendo arrogante de novo, mas eu tenho no meu ateliê o cartaz que eu fiz, que eu gosto de olhar para ele, entendeu? Então eu fiz com uma super verdade, assim, para mim fez muito Sim. sentido fazer aquilo. Uhum. E esse livro aqui, ele é meio. Ele é Ok. tipo um catálogo, assim, ele é um memorial, assim. Esse livro é um livro confuso. Assim, eu hoje até questiono um pouco porque a gente imprime, né, essas informações. Você vai no meu Instagram, você está muito mais atualizado do que esse livro. Mas tem um texto importante. Mas o texto que eu tenho aí, eu também tenho ele em PDF. É um objeto legal, mas eu tenho que pensar mais sobre isso. Ele já fez mais sentido. Aham. Mas é um projeto da galeria. A galeria ela aplicou por uma lei e para fazer uma exposição no Museu Público, no Museu Metropolitano de Curitiba, com direito a esse livro. Então, esse livro é, caiu no meu colo, porque eu não sei, ele tem uma parte biográfica, né? E eu sou meio jovem, jovem não, mas eu não estou na idade de ter biografia ainda. Então são coisas assim que são legais, mas eu teria feito diferente. Eu prefiro livro de artista que abranja, não sei se é essa palavra, um período menor de tempo. Assim, é um livro que trata de 5 anos daquela produção, para você ter um entendimento mais fechado sobre aquilo, contexto. Então, são vários livros menores. Agora, o livro do artista, assim, eu acho legal dar de presente, vender, mas eu faria diferente. Uhum. Entendi. Briguei para ter essa capa, porque a capa ia ser super diferente. É, é, Aí fica três desejos, né? O desejo do patrocinador, da galeria, que está interessada em me vender, e o meu desejo, só que o meu é o que menos conta, entendeu? São Uhum. essas coisas de mercado. Sim. Eu acho que são as desvantagens da galeria, né? Tem vantagens, mas também tem toda essa questão aí. É uma liberdade que você deixa de ter, né? Então, De certa forma. falando de galeria, é o seguinte: todos os artistas importantes, assim, importantes que eu digo, assim, que estão no mercado, eles têm que estar associados a uma galeria. Então, os artistas se submetem a cada coisa, que eu sei, que eu tive que me submeter também. Tem as grandes estrelas, eu acho que é igualzinho na televisão, é igualzinho na música.
que vem um empresário, pega dois adolescentes, põe para cantar e fica explorando a vida inteira. E, e, existe, o que é cruel nas artes visuais, é que existe uma promiscuidade entre o público e o privado. Então, a galeria ela tem um acesso ao MOM. Então, faz uma exposição super importante para elevar o valor daquele artista que ela tem. Então, Uhum. a galeria manda, em última instância, nas instituições. E eu acho isso bem perverso. E outra coisa, eu estava ouvindo uns podcasts, e até da Marina Persson, sobre a história das bienais. Aí os dois curadores da Bienal, Paulo Miada e vou lembrar o nome, a Scovina, eu acho. Eles falaram, então, nós fomos no Museu da Boa Vista, que pegou fogo, escolhemos 3 objetos, um meteoro que não se transformou, outro que sofreu alteração. Então, existem os curadores que hoje em dia nem precisam mais de artista, né? Isso estou achando tão perverso, porque eles trazem... eu não estou falando que isso é ruim, assim, como matéria, para se pensar nesse deslocamento de um museu, mas hoje quem dá as cartas são os curadores, entendeu? Os curadores podem nem precisar de artista. Eles inventam um tema e calçam, são inteligentes, são eruditos, não é bobagem, mas os artistas, coitados, eles estão muitas vezes vendo de fora a cena, entendeu? Não dão as cartas. Assim, são os galeristas e os curadores que são hoje os que comandam a cena toda. E o artista vem Uhum. para atender, né, alguma demanda, Sim. mas é cruel. Paulo, eu Oi. acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar, ou se a gente vai aí se despedindo. Se alguém tiver uma pergunta, a Cris escreveu uma coisa, mas acho que ficou lá para trás, né, a pergunta dela, porque já mudou de assunto. Aham. A Cris escreveu, fiz duas. Então, Cris, repita uma das perguntas para a gente encerrar, faça Não, uma. não, ela estava falando dos cartazes da Mostra de Teatro Contemporâneo, que eu falei que ela tinha Entendi. feito um, mas ela fez dois, né? Porque foram 6 edições, daí foram dois seus, dois dela, um da Laura, e o primeiro que eu acho que tinha foi o Paulo Campagnolo, se não me engano, que criou aquela Eu arte. tenho vontade de falar tanta coisa, mas eu acho que é pecado. Mas o artista visual está naquele lugar onde você pode emprestar uma obra, vai ser bom para você. Eu não faço isso, a gente tem que se respeitar, parar com isso. E, assim, é cruel porque eu adoro fazer cartaz, então eu vou fazer. Mas eu não ganhei para isso. E aí, paga-se o iluminador, paga-se isso, paga. Mas o artista não precisa, porque o que ele fez? Entendeu? Eu acho esse Aham, lugar cruel, fica aqui o meu registro, entendeu? Dessa briga que eu vou fazer de graça porque eu quero fazer, mas esse lugar que se a gente não conseguir, o próprio artista delimitar isso, a gente não vai ser respeitado nunca, entendeu? E sim. é por isso a arte é feita dessas coisas, não só do trabalho que eu apresento, mas na minha postura como cidadão, como humanista, na minha relação com as pessoas, na minha relação com você, e isso tudo é construção. Uhum. Pois é. Pô, Oi? a Cris tá falando que tá bom, já deu. A gente começa a A Cris falar mandou alguma calar a coisa. boca. Ah, mas você tá super certo. Concordo. Ela O concorda. artista. Mas eu acho que se eu conseguir deixar alguns ruídos nessa minha fala, tomara que não seja atacado muito, porque eu sou frágil, mas eu acho que pensa um pouco
é aquilo que, agora fechando, né, tentando conectar esse final ao começo da nossa fala, são nas adversidades que a gente pode ver como oportunidades, né, para pensar Uhum. sobre as coisas. Sim, mas muitas pessoas gostam muito do seu trabalho, né? Te admiram bastante. E o pessoal deixou bastante mensagem carinhosa aqui hoje. Infelizmente não consegui dar conta de ler todas e de registrar todos os nomes, mas acho que, né, você sabe quem são as pessoas que estão ali acompanhando o seu trabalho e te dando feedback sempre. Espero que pela live as pessoas possam ter te conhecido um pouco melhor. De repente, a live pretendo deixar salvo aqui, né? Não sei se vai estar tudo como antes, porque fazia bastante tempo que eu não fazia live. Espero que de repente mais pessoas ainda possam vir a conhecer o seu trabalho, porque o mundo é grande, né? Tem muita gente aí para conhecer a gente. E E eu estou no agradecer, Instagram, Paulo. meu perfil é aberto. Quem quiser conversar comigo, conversa, venha. Eu faço isso o dia inteiro. O segredo, eu não desligo o celular à noite, então, às vezes eu estou. Enfim, eu gosto de tratar com muito respeito quem respeita o meu trabalho, entendeu? Então, eu tenho um carinho enorme por pessoas que têm carinho pelo meu trabalho. Eu tenho esse, acho que eu sou tímido, tenho essa. Se você tratou bem o meu trabalho, eu estou lá atrás, eu estou feliz, entendeu? Aham. Ah, que massa! E é isso. Quero te agradecer pelo papo, pela Eu te honestidade, por agradeço. todas as histórias. Dizer que eu te admiro muito, você sabe que eu gosto muito de você. Sim. E é um E nós prazer tivemos as ter. nossas adversidades e conversamos, e foi bom, eu acho que foi bom no final. Foi melhor ter tido do que Sim, não ter tido, entendeu? Não é? sim. Lembra? Vamos abrir? Aham. Lembro, lembro. É marcante. Certo? Obrigada, Então, Paola. boa noite. Beijo. Boa noite, um beijo para você, para Cris Tá bom. e gratidão aí para todo mundo que ficou acompanhando a gente até agora. Espero deixar a live salva aqui para quem quiser depois assistir o papo todo. Beijo, até mais, Beijo. Paola. Boa noite. Boa noite para todo Boa mundo. noite. Tchau. Tchau.